Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, quem participa do canal e nos manda a sugestão são os nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a sugestão sabe de onde veio? Veio lá de Nova Venécia, no Espírito Santo, através do Adilson Cardoso de Andrade. Ô Adilson, muito obrigado aí pela participação, obrigado pela sugestão aí, um prazer poder lhe atender, espero atender corretamente as suas expectativas. Já que estamos falando também do Espírito Santo, deixa eu mandar um grande abraço para o Jorge Luiz D'Ambrosio, também lá do Espírito Santo, que está sempre ligado aqui no canal, Luiz Gustavo Teixeira Leite. Ô Luiz, prazer também ter todos vocês junto conosco aqui no canal Silas Negrafim. Mas caso vocês também queiram mandar sugestões, é fácil aí, entra aqui, ó, canal Silas Negrafim, e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. E lembrando mais uma vez que agora no dia 11 de julho já estamos com as vagas aí praticamente encerradas, com as inscrições quase encerradas, mas ainda dá tempo de você participar dia 11 de julho do nosso curso de análise de balanços voltados para investimento. E venha junto conosco aprender aqui pela plataforma Google Meet, bem interativa, a gente vai estar junto aqui trocando ideias e construindo conhecimento sobre como que analisar e interpretar uma demonstração contábil para saber se uma empresa está indo bem ou não. Entra aqui no WhatsApp, me manda mensagem e aí a gente te passa outras informações, como você pode fazer para participar também desse curso. E o custo apenas R$20, apenas R$20, para a gente poder ficar aqui 3 horas juntos aqui, trocando ideias aqui, construindo conhecimentos. Então, espero vocês. Mas a empresa sugerida lá pelo Adilson Cardoso de Andrade é a Marisa Lojas S.A. Marisa Lojas, quem não conhece, de mulher para mulher, Marisa, quem não lembra? Então vamos falar da história, como que começou toda essa história da Marisa. A Marisa começa lá em 1948, através do Bernardo Goldfarb. O Bernardo, os pais dele já tinham loja de calçados lá em São Paulo, e o Bernardo, daí já influenciado ali pelos pais, resolveu também empreender. E aí ele montou uma loja de bolsas, né? Então começou ali produzindo bolsas, mas daí na sequência, como ele tinha ali um público feminino muito grande, ele aos pouquinhos foi ampliando. E aí passou a vender também malhas, aí passou a ser Marisa Malhas. E aí, na sequência, daí a coisa começou a caminhar e foi se expandindo. Já no ano de 1952, começou a abrir outras lojas, só que daí fora de São Paulo. Aí já foi para Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Manaus, e já começou a espalhar Marisa por todo o Brasil. E daí, na década de 70, na década de 80, foi espalhando mais lojas por todo o Brasil, até chegar em 1991, quando montou a sua primeira loja em shopping, porque até então as lojas da Marisa eram todas espalhadas nas ruas, né? Eram lojas de ruas. E a partir de 1991, aí passou a investir em lojas dentro de shopping. E daí, na sequência, na década de 90, a empresa passou a ser administrada pelo filho do Bernardo, pelo Márcio Goldfarb. E aí o Márcio, a família também tinha uma outra rede de lojas, que eram as lojas brasileiras. Mas como as lojas brasileiras estavam deficitárias, optaram por fechar todas as lojas brasileiras e se concentrar apenas na Marisa. E aí, com essa expansão da Marisa, aí eles resolveram também buscar outro público, porque até então a Marisa era voltada apenas para o público feminino. Então eles começaram a fazer também a Marisa Família, o que daí passou na sequência a ser chamado a Marisa Ampliada. Então aí passou a atender também outros públicos que não apenas o público feminino. E aí, na sequência, então, a empresa veio se desenvolvendo. No ano de 1999, lança também o seu cartão Marisa, e depois, na sequência, também uma parceria com o Banco Itaú para lançar o cartão Marisa através do Banco Itaú. No ano de 2007, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, com a entrada de recursos, espalha mais lojas pelo Brasil e vai ampliando. Tanto é que hoje conta com mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil.
E no ano de 2010, também tentando ali ampliar o seu público, fez ali uma tentativa com a chamada venda direta, né? Uma venda porta a porta, que acabou não sendo bem sucedida, mas enfim, vem tentando aí alternativas para continuar aumentando a sua venda e para voltar a dar lucro, né? Como a gente vai ver aí na sequência, as demonstrações contábeis, todas as dificuldades que a empresa vem passando no momento aí e vem tentando reencontrar o seu caminho. Mas para que possamos conhecer como é que está a situação econômica e financeira, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. E vamos, através dos números, conhecer um pouquinho da Marisa Lojas. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Marisa Lojas S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Começando pelo ano de 2019, o que é a Marisa Lojas através de seus números? É uma empresa de 4 bilhões de reais, é o tamanho da empresa, né? Tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio, 4 bilhões e 20 milhões de reais. E a maior parte desse valor está aqui, ó, no ativo circulante, no capital de giro, 2 bilhões 375 milhões, o que correspondia a 59,1% de tudo que a empresa possuía. E por que capital de giro? Porque esse grupo aqui é de fundamental importância para o desempenho da atividade, já que a empresa precisa de dinheiro, né, que faz parte do capital de giro, com esse dinheiro compra estoque, com o estoque gera a venda, vira contas a receber, tendo contas a receber, entra dinheiro que compra estoque, vira contas a receber, vira dinheiro, enfim, esse grupo aqui que faz toda a movimentação da empresa. Então, quanto mais recursos tiver no capital de giro, melhor. E a empresa, então, tinha 2 bilhões 375 milhões. Desse valor, 725 milhões era dinheiro que ela tinha em caixa, banco, aplicação, 872 milhões em contas a receber e temos aqui os estoques, né, totalizavam 441 milhões no ano de 2019. Indo para 2020, você vai observar aqui um recuo do tamanho da empresa que cai de 4 bilhões e 20 para 3 bilhões 367. E o capital de giro cai de 2,375 para 1 bilhão 787 milhões. Reduz o volume de dinheiro em caixa, 526 milhões agora, 705 milhões, também uma redução aqui no contas a receber, e os estoques também reduzem, caem para 274 milhões. Aí, ao olharmos essa redução aqui do tamanho da empresa e do capital de giro, também temos que lembrar que 2020 foi o ano da pandemia, o ano do fechamento de shoppings, fechamento de lojas e tudo mais, então era até esperado, né, uma redução na atividade da empresa. Para 2021, o que nós observamos aqui é que praticamente permaneceu estável, que uma pequena elevação no seu ativo, e o capital de giro permaneceu também estável, com 1 bilhão 777 milhões. Reduz ainda mais o volume de dinheiro em caixa, agora cai para 261 milhões, aumenta um pouquinho o contas a receber para 860 e aumenta também os estoques para 369 milhões de reais. Lembrando que 2021 ainda era um ano de pandemia, não tão intenso quanto foi 2020 em termos de fechamento de lojas, mas ainda teve um resquício, né, de toda essa pandemia. Já para o primeiro trimestre de 2022, aí já não tivemos mais esses eventos de fechamento de loja. Então aqui o ativo total fecha aqui com 3,338, também uma pequena redução em relação a 2021, e o capital de giro reduz mais ainda para 1 bilhão 675 milhões. Reduz o volume de dinheiro em caixa a 121 milhões de reais. Então vejam que em 2019 a empresa tinha 725 milhões de reais em dinheiro, caiu para 526, caiu para 261, caiu para 121 milhões de reais. O contas a receber, 807 milhões, que é com quanto fechou agora, dia 31 de março. E o estoque, 441 milhões. Chama atenção 441 milhões, porque se olharmos lá em 2019, também era 441 milhões. Então, nominalmente, o valor é praticamente o mesmo lá de 2019. Porém, considerando que tivemos inflação nesse período, então esse valor aqui mostra que o estoque é menor do que era no ano de 2019. Então, o capital de giro da empresa diminuiu significativamente em relação ao que era antes da pandemia. Olhando agora o endividamento no ano de 2019 era de 2 bilhões e 600 milhões, o que correspondia a 64,7% de todo o patrimônio da empresa. Então, dos 4 bilhões e 20 que ela tem de ativo, ela deve 2,600, deve 64,7% daquilo que ela tem.
Já em 2020, o endividamento ele reduz para 2.375, uma redução nominal, né? Mas considerando aqui que essa redução não acompanhou a redução do tamanho da empresa, o peso da dívida ficou um pouquinho maior, ficou em 70,5%. Em 2021, também o endividamento aumenta aqui para 2.423 e aumenta também o peso um pouco, né, 70,8%. E agora em 2022, em março, é que o endividamento apresenta uma redução, fechando em 2.244 milhões, porém um peso agora 67,2% sobre todo o patrimônio da empresa. Então, o que nós observamos no endividamento? 64,7% sobe para 70,5%, 70,8% e agora recua para 67,2%. Olhando os resultados gerados aqui pela Marisa, em 2019 ela faturou 2.882 milhões de reais. Em 2020, até era esperado, com a pandemia, fechamento de lojas, um faturamento menor, 2.139 milhões. Em 2021, o faturamento já reage, já vai para 2.525 milhões, porém não ao nível que era em 2019. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, já acumula 582 milhões de faturamento, o que nos projeta aqui um faturamento em torno de 2.200, 2.300 para 2022, o que também vai ficar abaixo do que era lá em 2019. Mais importante do que o faturamento é o resultado que a empresa gera. Em 2019, um prejuízo de 112 milhões. Em 2020, o prejuízo aumenta para 432 milhões. Em 2021, o prejuízo reduz, mas ainda fecha com 71 milhões de prejuízo. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula aqui 77 milhões de prejuízo, o que também projeta um prejuízo aí de 220, 230 milhões para 2022. Então, vejo que antes mesmo da pandemia, a empresa ela já vinha fechando com resultado negativo. Aí, com a pandemia, a coisa se agravou, apesar que 2021 reduz o prejuízo, mas agora em 2022 o prejuízo já começa a crescer novamente. Então, tem muita coisa para a Marisa fazer para poder voltar aos bons tempos de ser uma empresa lucrativa. Já que estamos falando dos números, trago para vocês agora, nesse quadro aqui, como que está a situação financeira da empresa medida através dos índices de liquidez. A liquidez geral, que mede o curto, médio e longo prazo, ela começa com 1,23 lá em 2019, reduz para 1,09 em 2020, 1,10 agora em 2021, e agora em março fecha com 1,16. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,16. Paga e sobra, não muito, mas está trabalhando com uma folguinha financeira. A liquidez corrente mede o dia a dia da empresa, que é um índice mais de curto prazo. No curto prazo, ela consegue pagar suas dívidas. Para cada R$1 de dívida, ela tinha 1,54 em 2019, 1,22 em 2020, 1,24 em 2021 e agora aumentou um pouquinho, fechando com 1,32 em março de 2022. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,32. Quer dizer, financeiramente a empresa não tem problemas, ela está pagando suas dívidas, ela tem capacidade de pagar as suas dívidas, trabalha com uma folguinha financeira aqui, não muito, mas trabalha com uma folga financeira. Então, financeiramente, ela não tem problema. O endividamento da empresa, nesse outro quadro, você vai observar o comportamento e o tamanho da dívida, que ela sai com 64,7% em 2019, aumenta para 70,6% em 2020, 70,8% em 2021 e agora recua para 67,2% em 2022. Então, o endividamento ele sai de 64%, sobe para 70%, permanece estável em 2021 e recua agora para 67%. Mostrando que o endividamento ele tem até um certo equilíbrio, né? Apesar de ter o endividamento acima do que era lá em 2019, mas ela ainda está com o endividamento equilibrado. Então, o endividamento também não é problema para a Marisa. O problema da Marisa está nesse outro gráfico que eu vou mostrar para vocês, que são os índices de rentabilidade. Quanto que a empresa ganha? Na verdade, os índices todos negativos. A margem líquida, que é o que ela ganha em relação àquilo que ela vende, fecha negativo em 2019 em 3,90. Isso quer dizer, ao vender, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto e falta ainda 3,90%.
Então perde ainda 3,90%. Em 2020 perde 20,2%, em 2021 2,8%, e agora em março, né, na demonstração trimestral, fecha com prejuízo, ali, uma margem negativa de 13,3%. Então, de tudo que ela vende, ela perde 13,3%. A rentabilidade do ativo, que seria o ganho em relação ao investimento, também todos eles negativos em função dos prejuízos da empresa. 2,80% negativo em 2019, 12,8% em 2020 negativo também, e agora em 2021 2,1%. Ao investir na empresa, a empresa acabou perdendo 2,1%. Já a rentabilidade do PL é a relação de ganhos para os acionistas. Então, quem estava já dentro da empresa no ano de 2019, teve uma perda de 7,9%. Em 2020, perdeu 43,6%. E em 2021, 7,2%. Ao investir nas ações da Marisa, estando já dentro do patrimônio líquido, os acionistas tiveram uma perda de 7,2% em 2021. Trago também para vocês, nesse outro quadro aqui, os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Marisa? R$ 3,19. O que é esse valor patrimonial? É como se você pegasse todo o ativo da empresa, paga todas as dívidas e o que sobrar divide entre os acionistas. Caberia a cada ação R$ 3,19. Isso é o valor patrimonial. Porém, por quanto que uma ação da Marisa está sendo vendida na Bolsa hoje? R$ 1,98. Então, percebe-se que o valor de mercado dela está abaixo do valor que efetivamente ela vale, que é o valor patrimonial. Isso nos dá um PVP de 0,62, né, que é a relação preço por valor patrimonial. O que vale 1 é vendido por 62 centavos, portanto, um deságio de 38% na venda das ações da Marisa. Lucro por ação fechou ali negativo, né? Então é um prejuízo por ação de 28 centavos no ano de 2021. Consequentemente, a rentabilidade da ação também negativa, 14,14%. Então, ao comprar as ações da Marisa pelo valor de mercado hoje, se ela continuar tendo os prejuízos, quem comprar vai perder 14,14%. Dividendos por ação zerado, porque não tem dividendo, já que só vem trabalhando só com prejuízos. E a relação PL é um tracinho, né? Porque não existe tempo de retorno através dos lucros quando não existem os lucros, né? E aproveito também, trago aqui nesse gráfico o comportamento das ações da Marisa ao longo dos últimos 5 anos, que você digita lá no Google o ticket da empresa, ou AMAR3, e vai verificar lá como que as ações da Marisa vêm se comportando ao longo desses 5 anos. Lá em 2017, as ações estavam cotadas na faixa de R$ 4,80. E aí ainda em 2017, ela chega a bater até R$ 8,00, R$ 8,30 aproximadamente. Só que daí na sequência ela já cai para 7 e depois despenca e volta para o seu valor lá de 4, de 3,60, 3,70. E passa praticamente o ano de 2018 trafegando nessa faixa entre 3 e 4 reais. A partir de 2019, aí as ações elas vão disparando. Olha, vejo lá que ela chega até atingir em 2020 o seu pico na faixa de R$ 14,00. Então as ações da Marisa sendo vendidas por R$ 14,00. Quando elas estão vivendo o seu melhor momento, aí você vai ver aquela queda ali, ó, bem no começo de 2020, uma queda significativa em função da pandemia. Então, quando deu a pandemia, diversas empresas tiveram esse comportamento aqui de queda no valor de suas ações. E elas despencam até R$ 3,60. Aí, na sequência, ela já se recupera e passa a trafegar na faixa de R$ 7 a R$ 8,00. Só que você vai observar que durante 2020, ela vem ali num processo de queda até o ano de 2021. Em 2021, ensaia ali uma nova recuperação, chegando a bater em R$ 8,60, e aí de volta começa ali toda uma sequência de quedas, culminando agora em 2022, no dia 24 de junho, quando da captura das informações para a gravação desse vídeo, as ações estavam sendo cotadas a R$ 1,98. Então isso mostra qual é nesse gráfico aqui, qual é o momento que a ação esteve com o seu maior valor, qual é o momento que ela teve o seu menor valor, né? E o comportamento das ações ao longo dos últimos 5 anos.
Tá então, mais uma empresa analisada, grande Wanderson Santana, não esqueçam, hein? Mais uma empresa analisada e vamos garimpando a bolsa, buscando todas as empresas aí para poder apresentar para vocês, né? Porque hoje nós temos aí uma gama gigantesca de empresas que têm suas ações negociadas em bolsa, então são todas as opções de investimentos, mas naturalmente que para investir há que se ter alguns cuidados, há que se saber que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, em termos de endividamento e se é lucrativa com a rentabilidade que ela proporciona, até porque, como a gente sempre fala, investimento na bolsa é investimento de risco. E aí o que nós temos que fazer? Minimizar os riscos. E para minimizar os riscos é fácil. Em primeiro lugar, conheça a empresa, saiba o que é essa empresa e saiba se essa empresa está bem ou se ela não está bem, porque em momentos de turbulência é natural que todas as empresas do varejo, principalmente, aí, elas tenham despencado, o valor das ações tenha despencado. Mas se a empresa está sólida financeiramente, logo ela se recupera, o valor das suas ações já se recupera, mas a empresa tem que estar sólida, a empresa tem que estar bem, e aí que é o estudo da análise das demonstrações que a gente procura repartir aqui com vocês, para vocês, na hora de investir, saber se a empresa está bem ou se ela não está bem, né? E aí, consequentemente, você também busca outras informações para formar todo o seu processo de decisão. E aí, quando tomar a decisão, tomar de forma consciente, né? Tomar de forma segura, para minimizar os seus riscos e potencializar as suas oportunidades, suas chances de ganho através do retorno proporcionado pelas empresas. E aí, consequentemente, construindo seu patrimônio gradativamente para chegar lá na frente, ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos.